Convido a todos a abrirem a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nos versos 1 a 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versos 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Pai, mais uma vez estamos diante da tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, derrama o teu poder, reduza este homem e teu Espírito fale poderosamente. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Como falamos na introdução, Paulo é o escritor bíblico que mais trabalha a questão do corpo eterno, da vida eterna, do novo corpo. A esperança do apóstolo dos gentios fica muito clara em todos os seus escritos. No parágrafo em que nós acabamos de ler, nós vemos a continuação do assunto anterior, aquilo que eu preguei na semana passada, onde Paulo, ele termina o capítulo 4, falando da perspectiva eterna, que foi o nosso sermão da última semana. Aprendemos nos versos finais do capítulo anterior que uma perspectiva eterna nos encoraja, renova nosso interior, aponta para a glória e nos faz ver o invisível. Agora Paulo vai mostrar algo que ele falou no final da sua primeira carta, o capítulo de número 15. Naquela carta ele descreve como vai ser a nossa ressurreição. Como vai ser aquele momento glorioso da volta de Jesus, aonde teremos os nossos corpos transformados. Paulo expõe sobre a transformação que teremos, então, quando Jesus voltar, e assim recebermos o novo corpo. Ele vai fazer um contraste, primeiramente, entre o nosso corpo em carne e o corpo celeste. E depois ele vai trazer-nos algumas aplicações. E é isso que eu vou tentar trabalhar nesta manhã. Eu vou fazer um sermão um pouco diferente do que eu tenho por hábito. Né? Alguns gostam de brincar que é um sermão presbiteriano, porque ele tem 7 pontos. Né? O sermão batista tem 3 a 4. Né? Eu trabalho geralmente com 4 a 5, então eu fico no meio termo. Né? E hoje vamos trazer um sermão meio presbiteriano, com 7 pontos. Porque Paulo, primeiramente, faz isso. Primeiro ele faz um contraste dos corpos, o carne e o eterno, e por fim ele traz algumas recomendações. Então a primeira coisa que nós aprendemos é sobre o corpo. O corpo atual, verso 1, é frágil. Paulo descreve o nosso corpo terrestre como uma tenda, um tabernáculo. Ele faz um contraste, porque o corpo celeste, ele vai dizer que é um edifício, é um prédio. Essa imagem do corpo como tabernáculo, como tenda, sugere a nossa temporalidade, a nossa fragilidade e as nossas limitações. Nosso corpo atual é sujeito ao envelhecimento, doenças, fraquezas e à própria morte. Ele é passageiro e sujeito a tudo isso.
enquanto que o novo corpo não. É muito interessante notar que a primeira grande comparação que Paulo descreve entre o corpo terrestre, uma tenda, um tabernáculo, ela é facilmente derrubada. Repare que quem já foi em Jerusalém, ou quem já viu algum filme, alguma coisa, lá tem o Muro das Lamentações. E também tem alguns vestígios do templo antigo, o templo que foi construído. Porque quando é construído um edifício, a coisa dura. Ninguém derruba com muita facilidade. Uma coisa construída com pedra, com concreto, um vento não vai derrubar com muita facilidade. Então Paulo está fazendo esse contraste, e aí no mesmo versículo 1, ele mostra que o corpo celeste é duradouro. É um corpo para toda a vida. No caso, para toda a eternidade. E ele chama o corpo celeste de edifício, casa. E ele diz, é de origem celestial, não feita por mãos humanas. Então isso torna ainda mais poderoso. Ele se refere ao corpo glorificado que vamos receber na ressurreição. E esse corpo, ele vai ser adequado para a eternidade. Ele vai ser livre das limitações que nós temos. Aí eu não sei dizer que tipo de limitações. Particularmente, eu creio que haverá, óbvio. Não existe nenhum ser no universo que não seja limitado. Há uma diferença entre limitação e pecado. As pessoas confundem às vezes. Alguns acham que pecado aponta para a nossa limitação. Não é verdade. Não é verdade. Nossas limitações estão voltadas ao físico. Nós somos criaturas físicas de Deus. Deus é espírito. Os anjos são entidades espirituais, entes espirituais. Eles não têm as limitações dos nossos corpos. Jesus, inclusive, ele diz que quando no novo corpo vai ser semelhante ao de anjos, no sentido da sexualidade. Não se casam, nem se dão em casamento. É a única pista que a Bíblia nos dá em toda ela. Não há outra pista nas Escrituras. Você pode procurar. Alguns até inventam, mas não tem. A única pista que Deus dá é essa. Agora, mesmo assim, repare bem a expressão, semelhante, não igual. Isso é diferente. Muitas vezes a gente pensa, quando nós estudamos um pouco de língua portuguesa, qualquer idioma, né? Temos as chamadas figuras de linguagem. E, por exemplo, algumas pessoas gostam de interpretar que quando o Espírito Santo desceu no livro de Atos, tiveram línguas de fogo. E alguns acreditam e dizem que isso se repete. O texto não diz isso. O texto diz que as línguas eram como que de fogo, semelhantes que fogo ao fogo. É uma diferença enorme. Semelhante não é igual. Semelhante é algo que lembra, mas não é. É como você dizer para mim, por exemplo, que os felinos, né, todos os felinos lembram um gato, mas eles não são gatos. O leão é um leão, o tigre é um tigre, mas lembram um gato. São semelhantes. São coisas que acontecem. Na Bíblia tem muito disso. Então, quando Jesus está dizendo que nós seremos como anjos, ele está usando uma figura de linguagem. Ele não está afirmando que são anjos, que nós seremos como anjos, que nós seremos anjos. Não. Embora eu já vi pregadores pregando isso. Nós vamos nos transformar em anjos. O texto em nenhum momento diz isso. Eu particularmente penso como boa parte, e olha que eu sou do tipo que geralmente eu não concordo com a maioria, mas eu tenho que concordar, eu creio simplesmente que teremos um corpo. Agora, como é que vai ser esse corpo, eu não sei, mas vai ser um corpo. Então teremos limitações. Então quando eu falo aqui de não ter limitações, as limitações causadas pelo pecado, e não necessariamente as limitações que qualquer corpo pode ter. E aí Paulo fala que no corpo terrestre nós também sofremos. Então veja bem, primeiro paralelo, o corpo terrestre, nós temos limitações, no corpo terrestre nós temos a fragilidade, e no corpo celestial nós não temos essa fragilidade. Mas no corpo terrestre também, no verso 4, Paulo vai dizer que tem sofrimento. Desde a entrada do pecado no mundo, desde que Gênesis descreve isso, a humanidade tem enfrentado uma condição de quebrantamento e de aflição. Isso afeta todos os aspectos da existência humana, incluindo o nosso corpo físico. Por isso, diz Paulo, gememos. O sofrimento está ligado a esse problema sério que o pecado trouxe.
Paulo usa essa expressão demonstrando o quanto o corpo terreno não tem valor diante da eternidade. Isso é uma carcaça. Eu não estou dizendo para você não valorizá-lo. Por favor, não me entenda mal. Expliquei sobre isso na classe de doutrina agora. Aqui é o templo do Espírito Santo, então eu tenho que valorizar. Porém, quando nós valorizamos tanto o natural e esquecemos do espiritual, é um problema sério. O corpo terrestre está sujeito à morte. Paulo reconhece que enquanto estivermos neste corpo, estamos longe do Senhor. Isso ele diz no versículo 6. O que ele quer dizer com isso? Porque a nossa semelhança com Deus vai ficar distante. Todos nós temos uma fagulha da semelhança com Deus, todos nós. Todos nós, já falei sobre isso também. Na realidade, é essa fagulha que faz todo ser humano ter bondade, o ser humano ter misericórdia, faz com que o ser humano faça coisas boas. Então você vai ter ímpios, pessoas que não creem em Cristo Jesus, sendo pessoas boas, você vai encontrar. Isso é a fagulha de Deus dentro de nós. Mas a nossa imagem está longe do ideal. Está longe daquilo que foi determinado na criação. A realidade da morte, tanto para entes queridos como para nós, nossa própria vida, mostra o quanto o pecado habita em nós. E isso gera tristeza e dor. Quem é que não chora quando morre alguém? Quem é que não se abate quando perde alguém? Paulo afirma que mesmo em meio às tribulações, temos esperança de que Deus nos preparou um corpo celestial. E Paulo agora volta a falar da perspectiva eterna. Ele volta a dizer, olha, eu tenho que me preocupar e me preparar para aquele corpo. Eu tenho que me preparar para aquele dia. Essa esperança implica que há uma insatisfação com as limitações e aflições do corpo terrestre. Existe um anseio por uma realidade melhor, livre do sofrimento, da imperfeição. Tudo isso que nós experimentamos neste mundo. E aí vem a outra coisa que nós aprendemos, outro paralelo. Ainda no verso 4, o corpo celeste é a prova da nossa vitória sobre a morte. A esperança cristã reside na promessa de transformação, da glorificação futura. Essa é a nossa maior, se não única esperança. Eu falei sobre isso a semana passada. Aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida são os mais miseráveis de todos os homens. Quando nós ficamos presos a este mundo, estamos com muitas dificuldades. Paulo usa uma expressão, ser despedidos da morte, né? Ou melhor, ser despedidos, despedir o corpo, o tabernáculo. Isso é a morte que ele está falando. Da nossa morte, da nossa partida. Mas Paulo não está dizendo com isso, eu desejo morrer. Não, ao contrário. A preferência dele é que alcançasse o revestimento, ou seja, que ele visse Cristo voltando ainda em vida. Ele deixa isso claro, quando ele usa a primeira pessoa, em 1 Tessalonicenses. Nós, os que ficarmos vivos. Que coisa linda. Então Paulo tinha essa esperança. Ele vivia como se Cristo voltasse a qualquer momento. Inclusive essa deveria ser a nossa vida também. Eu não sei quem foi que disse, acho que foi alguma tirinha que eu vi aí, né? Eu tenho que viver como se Cristo morresse ontem e voltasse amanhã. Eu vivo hoje como se Cristo morresse ontem. Ou seja, pregando a morte dele, anunciando a morte dele, falando da morte dele, para que outros possam ter essa mesma esperança. Mas eu vivo como se ele voltasse amanhã. Será que nós estamos vivendo dessa forma? Será que nós estamos tendo esta esperança? Amados, é maravilhoso saber que a qualquer momento podemos ter o nosso corpo transformado. Você já parou para pensar sobre isso? A única certeza que nós temos é a morte, né, pastor? Eu ouço muito isso. E eu imediatamente corrijo, não, eu não tenho não. Eu não tenho não. Porque se Cristo voltar agora, eu não vou ver a morte. Se Cristo voltar antes da minha morte, eu não vou vê-la. Então a minha esperança não se reside nas coisas desta vida, mas se reside no maravilhoso encontro que eu terei com o Senhor. Então é magnífico saber que a qualquer momento podemos ter o nosso corpo transformado e assim encontrarmos com o Senhor nos ares. 1 Coríntios 15, de 50 a 55 fala isso. Que certeza maravilhosa! Agora vocês sabem por que eu gosto tanto daquele cântico, Autor da Minha Fé.
Porque a profundidade teológica deste hino é alguma coisa magnífica. Não é só a beleza da melodia, mas tem a ver com essa esperança magnífica. Tem a ver com o desejo, com o anseio de saber que um dia estaremos diante do Senhor, que não teremos mais dor, que não teremos mais sofrimento. Ver amigos, rever amigos que um dia foram feitos meus irmãos. Olha que coisa linda. Já pensou? Você vê aquelas pessoas, não é? Que você levou para Cristo, ou aqueles que tiveram os seus pais ou mães na fé, ver a pessoa que levou você para Cristo. Que coisa linda! E por isso Paulo fala que nós devemos viver nessa expectativa. É claro, não devemos nos precipitar. Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele deixa isso muito claro. Ora, quanto à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, peço que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. Porque isto, ou seja, nosso encontro com Ele, a vinda, não vai acontecer sem que primeiro, aí ele dá alguns sinais da volta da igreja. Aliás, é interessante. Eu fico observando, semana que vem eu vou estar falando sobre escatologia numa igreja ali em Vila Velha. Vai ser a manhã inteira de palestras. Eu acho muito interessante, porque as pessoas falam que tem sinais aonde não tem. Ah, você viu as guerras? Você viu os terremotos? Você viu os maremotos? Você viu como é que está aumentando tudo? Eu fico triste quando os crentes falam isso. Primeiro que mostra que não estão lendo direito a Bíblia. Segundo que mostra que não leem direito nenhum jornal. Né? Porque na realidade não tem nada aumentando tanto assim. Hoje temos apenas mais meios de quantificar, de medir, só isso. Mas não me afeta nada. E mais, se você conhece a Bíblia, Jesus disse o quê? Quando você ouvir falar de guerra, terremoto, essas coisas assim, não vos atemorizeis, o fim não será logo. Jesus diz, é tão claro com relação, não é sinal da volta dele. Mas por que Jesus diz isso? Ele está falando para você ficar preparado para sofrer, para ser perseguido. Tanto é que depois, lá no verso 29, do mesmo texto, que é Mateus 24, ele vai dizer, e logo após a aflição daqueles dias, a aflição daqueles dias é exatamente essa dor, esse sofrimento pela sua fé. Aí ele diz, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, então se verá o sinal do Filho do Homem, como um relâmpago. Então, queridos, sinais da volta de Cristo claros, que a Bíblia diz, claros, Paulo deixa claro em 2 Tessalonicenses. A sua reunião com Jesus não se dará sem que primeiro haja apostasia. Olha que coisa interessante. A apostasia é o primeiro sinal que Paulo está dizendo. Claro, não são os únicos. Jesus fala de outro sinal. Vou voltar já para Jesus. O segundo sinal que Paulo deixa muito claro que vai acontecer é a manifestação do anticristo. E aí que entra uma confusão na cabeça. Porque tem um grupo aí que prega que quando Jesus voltar, quando o anticristo se manifestar, nós já estaremos com o Senhor Jesus nos ares. Só que Paulo está dizendo que o meu encontro com Jesus não vai acontecer enquanto o anticristo se manifestar. Isso é claro. Mas aí alguns gostam de distorcer daqui e dali para manter a sua teologia. Então, Paulo deixa claro 2 sinais. E quais são os sinais que Jesus deixa claro? Jesus deixa claro um sinal: a pregação do Evangelho. E este Evangelho do Reino será pregado até os confins da terra. Aí, então, será o fim. Então, se eu for enumerar os sinais que eu tenho na Bíblia da volta de Cristo, eu só tenho esses 3. 1 de Jesus, 2 de Paulo, só. O resto são sinais de tribulação, do nosso sofrimento, da nossa angústia. Eu não tenho que ficar preocupado com o sinal da besta. Eu não tenho que estar preocupado com nada disso. Primeiro porque o sinal da besta, o nome já diz, é da besta. Se eu não estou curvado à besta, eu não tenho que me preocupar. Eu não tenho. Ai, pastor, meu medo é eles botarem o código de barra em mim. Eu falei, meu filho, não tem que ter esse... o chip. Agora a nova moda é o chip, né? O chip.
Tem alguém que questionou porque o nosso cachorrinho tem um chip dentro dele, porque os pets agora pedem, às vezes, as clínicas veterinárias. Tem gente que questiona isso. É o sinal da besta. Meu Deus do céu, quanta preocupação. Em vez de estar preocupado de saber se é um apóstata, que é um dos grandes sinais. Em vez de estar preocupado de saber se está pregando o evangelho, que é outro sinal. Se está testemunhando o evangelho. Não, está preocupado com o chip. Está preocupado com o código de barra. Está preocupado com QR Code. Meu amado, descanse. Deus nos prometeu vitória sobre a morte com o corpo celestial. E você só tem que olhar para isso e viver a vida. Aí pode ser que venha sofrimentos, dores, angústias. É nisso tudo que encaixa Mateus 24 e outros textos mais. Sabe por quê? Aí vem a quinta coisa que eu aprendo. Deus nos preparou uma vida no céu para o novo corpo. O céu não vai receber um corpo corruptível. 1 Coríntios 15 fala isso. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Olha que coisa linda! Esse corpo seu aí, corrompido, corrupto, como o meu também, vai se revestir de uma nova perspectiva. E Deus preparou uma vida nova no céu e nos deu uma garantia, que Ele fala no texto, qual é? O penhor do Espírito. Sabe o que é penhor? É garantia. Sabe por que eu não posso dizer que o crente perde a salvação? Porque o crente tem o Espírito Santo dentro dele. Ah não, mas eu posso extinguir o Espírito se eu pecar. Paulo diz isso. Pois é, mas o problema é que a extinção que Paulo fala é da ação do Espírito. Até porque o mesmo Jesus nos garante isso em João 10. Que as minhas ovelhas meu Pai me deu, de maneira nenhuma as lançarei fora. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém vai arrebatá-las das mãos do meu Pai. Você tem uma garantia, meu amado. Por isso que Jesus, lá em João 14, verso 2, ele vai dizer: na casa do meu Pai há muitas moradas, todas garantidas, todas certas. E ele ainda diz assim: se não tivesse, né? Se não fosse assim, eu teria dito a você, eu vou preparar. Aliás, esse é outro erro teológico, né? Estou pregando, vou lembrando de algumas questões que a gente ouve aí. Ah, Jesus está preparando, tem até cântico que fala isso, preparando a nossa casa. Não, ele não está dizendo que está preparando. Ele está dizendo que já tem, que já está preparado. O que ele está dizendo é que, se não tivesse, ele tem poder de fazer. É só isso que ele está dizendo. É pura interpretação simples de texto. Que eu, quando era adolescente, já entendi, ateu. Esse texto foi um dos que eu briguei com minha avó. Eu lembro muito bem desse dia. Eu lembro muito bem. Ela falando, tentando pregar para mim do jeito dela, né? E eu louvo a Deus pela vida da minha avó. Mas aí o pastor dela ensinou que Jesus está preparando as casas, preparando as mansões celestiais. E eu olhava o texto, falei, vó, mas não está dizendo isso no texto. Aí ela vem com a velha máxima que alguns gostam de dizer, crentes, né? O que é espiritual se discerne espiritualmente. Mas o texto está claro, gente. Se não tivesse, na minha versão aqui, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. Se não tivesse, eu vou preparar. E não precisa se preocupar com isso. É majestoso notar que Deus nos deu um penhor, uma garantia. E aí então nós temos uma garantia dupla. Primeiro pela transformação, que é operada pelo mesmo Espírito e pela morte de Cristo em nossas vidas. Nós somos regenerados. Paulo vai falar sobre isso mais adiante. Somos feitos nova criatura. Então a primeira garantia é essa. Você é feito uma nova criatura. Em Ezequiel, Deus fala que pega o nosso coração, que é de pedra, e coloca agora um coração de carne. Então há uma regeneração, há uma transformação. E a segunda garantia, a presença, o penhor do Espírito Santo dentro de nós. Que coisa linda! Que certeza maravilhosa! Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Ele habita em mim, Ele mora em mim, Ele age em mim. Devemos com isso sempre ter uma esperança magnífica. E Paulo descreve isso com a expressão: estamos sempre de bom ânimo. Olha que coisa maravilhosa. O crente tem que estar assim, gente. Nossa, mas eu não consigo. É porque você está com a perspectiva aqui. Por isso que eu gosto daquela frase que eu brinco, que meu pai da fé falava: não estou como eu quero, mas estou melhor do que eu mereço. Essa frase eu tenho falado agora
constantemente, de vez em quando é uma brecha para eu evangelizar. Esses dias eu estava num caixa e eu gosto de cumprimentar. Falei, como é que está? A moça falou, tudo bem, o senhor está bem? Eu falei, eu não estou como eu quero, mas estou melhor do que eu mereço. Como assim? Pronto. Escancarou. Né? Não deu para falar mais que chegou gente. A fila começou a crescer, eu não podia falar mais. São coisas que a gente fala, mostrando para as pessoas da nossa esperança. Quando eu fico preocupado, hoje eu não estou bem não, e começa a lamentar, lamúria, e acabou. Eu tenho uma esperança eterna, eu tenho uma vida eterna, então eu não estou como eu quero nunca, claro. Alguém está como quer? Eu desconheço. Nós queremos sempre alguma coisa. Quem não gostaria de ganhar uns 50 mil por mês? Quem? Quem não gostaria de ter uma Lamborghini, uma Ferrari, alguma coisa assim na sua garagem? Quem não gostaria? Quem não gostaria de não envelhecer, ficar sempre com aquele corpinho de 19 anos, 21 anos? Quem? Nós nunca estaremos como nós queremos. Nunca. Mas sempre melhor do que merecemos, porque a graça de Deus nos salvou e nos deu uma vida eterna. Nos deu uma esperança eterna. Nos deu uma vida, uma perspectiva eterna. E aí vem a sexta coisa que eu aprendo, que o nosso caminho é por fé e não por vista. Verso 7. Esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Que coisa linda. Não está bem, mas nem sempre está. Quem que muitas vezes não amanhece triste, abatido? Quem que muitas vezes não está com dificuldades? Paulo aponta para a realidade espiritual, que não é percebida por sentidos físicos. Ele enfatiza que nossa visão e compreensão são limitadas a um mundo terrestre. Mas a fé nos permite acessar realidades espirituais que vão além do que os nossos olhos naturais podem enxergar. A nossa fé nos traz uma perspectiva, amplia a nossa visão e nos ajuda a encontrar o significado, o propósito em meio a tantas adversidades, em meio a tantas dificuldades. O caminho trilhado pelos cristãos, pelo mundo afora, desde o primeiro século, sempre foi baseado em sua fé, na esperança da eternidade. Meu amado, se você tem baseado a sua fé em esperança humana, você está trilhando o caminho errado. As esperanças humanas têm destruído muitas vidas. O dinheiro, o sexo, as drogas, a idolatria, são apenas algumas das esperanças humanas, talvez das principais. O caminho da fé nos leva a aguardar esse novo corpo com tranquilidade, quando enfim habitaremos na presença do Senhor para sempre. Você tem caminhado por fé? Você tem caminhado nessa esperança? Você tem caminhado nessa certeza? Mas aí vem o último ensinamento de Paulo. Paulo aqui, ele joga agora uma água gelada, com cubos de gelo e tudo. Devemos lembrar que o julgamento de Deus é inevitável. Verso 10. Inevitável. Você vai prestar contas, eu vou prestar contas. Ninguém está isento de comparecer. E aqui vale outra explicação teológica. Alguns gostam de pegar este versículo e dizer, está vendo? Então o crente perde a salvação. Porque o versículo, na parte final, Paulo vai dizer no verso, né? Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aí alguns falam, está vendo? Então nós somos salvos pelas obras. Não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo, primeiramente, que o julgamento é certo. E cada um vai ser julgado. Todos nós seremos julgados. E aí, compete a nós, como cristãos, interpretar da seguinte forma. Nós seremos julgados por o que nós fazemos. Mas não para a salvação. Aquilo que a teologia gosta de chamar de galardão. Você pode ter mais prêmios ou menos prêmios. Isso é absolutamente normal. Vai ter gente que, essas moradas que Jesus preparou lá no céu, né, que já está preparado lá no céu para nós, essas moradas, alguns vão receber
um barracãozinho lá, vai ter que se conformar. Dê graças a Deus que está no céu. Outros vão receber um palácio. Né? Palácio, aquela coisa maravilhosa. Mas nós temos que... Eu quero o palácio. Então faço tudo por ele, mas eu acho que eu não vou conseguir não, gente. Se eu conseguir uma casa de classe média, já estou satisfeito, porque o negócio está feio. Até porque a competição é desleal. Jesus usou de nepotismo e já disse que João, ninguém vai ser igual a ele. Né? Ó, dos nascidos de mulher, ninguém é igual a João. Aí acabou. Então já, esse não conta. Se tem um palácio que vai estar do lado do palácio real, lá do Deus, é o palácio de João. Vai estar lá, João lá. Eita, meu Deus do céu. Aí eu vou competir com Paulo. Ai, coitado de mim. Não dá nem para imaginar. É como se fosse eu competindo nem com Bill Gates. Eu acho que eu estou mais perto de Bill Gates nessa vida do que perto de Paulo na santidade. Eu estou muito mais perto de Bill Gates no lado financeiro. Olha que absurdo que eu estou falando. É só para vocês entenderem. Eu não sou rico não, gente. Estou falando o seguinte, é que a diferença de Paulo é tão grande para mim que não dá para imaginar que eu vou conseguir o palácio que ele vai ter. Aí eu olho para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ah, mas ele tinha um monte de pecado, mas era o homem segundo o coração de Deus. Então, meu amado, seremos julgados sim, todos nós. Só que o julgamento é definitivo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Outros, vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado. E é essa herança que você vai medir qual o teor dela com base nesse julgamento. Então, mas o julgamento é inevitável. Tudo que praticarmos neste corpo será desnudado diante de Deus. Nossas obras serão descobertas, estaremos expostos diante do Senhor. Eclesiastes capítulo 11, verso 9, Paulo alerta a juventude e a adolescência seguinte: anda pela vista, pelos caminhos dos seus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas Deus lhe trará em juízo. Então, depois de falar, de fazer as comparações do corpo celeste com o corpo terreno, a fragilidade do terrestre com o terreno, com o eterno, o sofrimento e o livramento entre o terreno e o eterno. Depois de mostrar que a nossa vitória vem e o corpo celeste é a prova dela. E depois de mostrar que Deus já preparou para nós uma garantia nesta vida através do Espírito Santo. De mostrar que aqui eu preciso ser guiado por fé e não por vista. Paulo conclui dizendo: olha, nós vamos prestar conta. Então, meu amado, se você não está vivendo por fé, você vai prestar conta. Se você está preso a este mundo, você vai prestar contas. Eu vou prestar contas. O contraste entre o corpo terrestre e o corpo celestial, na visão de Paulo, está na transição da mortalidade para a imortalidade, da limitação para a liberdade gloriosa, da separação de Deus para a comunhão eterna com Ele. Essa esperança da ressurreição e da vida eterna nos nossos corpos, glorificados, nos inspira, ou deve nos inspirar, a vivermos de forma digna do chamado de Deus, da vocação de Deus, como diz o mesmo Paulo em Efésios capítulo 4. A fé deve nos capacitar a olhar além do presente, a ter uma esperança na vida eterna com Deus. Paulo enfatiza que mesmo que estejamos vivendo em corpos terrestres, sujeitos a sofrimentos, a limitações, nossa esperança está firmada na promessa de um corpo celestial, na promessa de uma vida eterna. Por isso que nossa fé e o nosso amor, como diz o hino, deve estar firmados no Senhor. O Senhor maravilhoso. Essa esperança, ela deve transcender as circunstâncias presentes, deve ir além das dores, deve nos motivar a perseverar, deve nos motivar a viver dentro dos caminhos do Senhor, dia após dia, sabendo que um dia estaremos com Ele para sempre. Você tem vivido nessa esperança? Você tem buscado essa esperança? Que esse paralelo de Paulo do corpo físico com o corpo celeste nos estimule
a viver cada vez mais na presença do Senhor, a viver cada vez mais para o Senhor, a saber que um dia prestaremos contas, sim, mas ouviremos dele: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pense nisso, que Deus possa completar essas palavras em cada coração aqui presente, e cada um de nós tenha essas visões, ou essa visão do corpo celestial preparado para nós, naquele grande dia, no dia em que Jesus voltar, que eu gostaria que fosse hoje ou amanhã, mas se não for, que vivamos cada dia nessa expectativa. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar.